Salve galera! Na aula de hoje nós iremos trabalhar com dois assuntos muito gostosos, muito legais de se trabalhar, que é a razão e a proporção. Tá? Então nós vamos começar com a razão. Então, a razão nada mais é do que uma relação existente entre os valores, ok? Então, lembre-se disso, razão é uma relação entre valores, ok? Então, se é uma relação entre valores, eu posso chamar os meus valores, por exemplo, de A e B, sendo A qualquer valor, qualquer número, e B qualquer valor e qualquer número. Como é uma relação, então eu vou correlacioná-los de que forma? Eu posso escrever assim, ó, A sobre B, tá? Vejam, isso daqui vocês conhecem bem já, não é? Isso daqui nada mais é do que uma divisão, tá? Então, entendam o seguinte, para eu encontrar uma razão entre os diferentes valores, eu tenho que dividi-los, tá? Então eu vou ter que fazer uma divisão para encontrar essa razão. Por quê? Porque a razão é uma relação existente entre esses valores. Nós podemos ler isso daqui? Nós podemos ler da seguinte forma: A está para B, que nada mais é do que uma divisão entre A e B, ok? Então, olha, prestem atenção aqui no exercício que vai ficar bem legal, bem fácil de se entender. Então, aqui esse exercício ele diz o seguinte, olha, eu tenho 120 inscritos em um concurso, ok? Desses 120, foram aprovados apenas 20 candidatos. Então, aqui o problema, ele está querendo saber qual é a razão dos candidatos aprovados, tá? Então vamos lá, vamos extrair as informações, ok? Quem vai ser A e quem vai ser B? Eu vou chamar de A o primeiro número, o primeiro dado que me aparecer. Quem que apareceu aqui? 120 inscritos, então eu vou colocar aqui, olha, que o meu A é igual a 120 inscritos, ok? E o meu B? O meu B é o meu segundo dado que vai aparecer. Ou seja, o segundo número que vai aparecer. Quem é o segundo número? Ó, 20 o quê? 20 candidatos. Então, o meu B representa os meus 20 candidatos. Ok? Perfeito. Aí, vamos lá. Nós não vimos que a razão é A sobre B, então eu vou montar exatamente dessa forma, ó. A sobre B. Perfeito? E agora? Agora eu substituo pelos meus valores retirados do meu problema. Então, quem é A? A é igual a quanto? A 120. 120. E B? B é igual a 20. 20, ok? Perfeito. Então aqui eu tenho uma razão de 120 sobre 20, mas nós podemos simplificar isso ainda, ok? Então, como nós vamos simplificar? Nós vamos dividir ele pelo mesmo número, tanto o meu numerador quanto o meu denominador, ok? Então vamos começar lá, tá? Vamos dividir aqui por 2. E aqui por 2. Então, 120 dividido por 2 vai dar 60. 20 dividido por 2 vai dar 10. Dá para eu dividir ainda? Eu posso dividir ainda 60 e 10? Posso dividir por quanto? Olha, aqui eu posso dividir por 5, certo? E aqui eu posso dividir por quanto? Por 5, certo? Então vamos lá. 60 dividido por 5 vai dar 12.
10 dividido por 5 vai dar 2. Opa, dá para eu dividir mais ainda? Dá. Eu posso dividir aqui, simplificar aqui por 2 e aqui também por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. 2 dividido por 2 vai dar 1. Eu cheguei, dá para eu dividir mais? Não. Então eu cheguei na minha razão. Veja só, observe uma coisa. Aqui eu fui dividindo aos poucos cada um dos membros, cada um dos fatores, ok? Mas veja, nós poderíamos ter dividido direto, por exemplo, por 20. Por que por 20? Vamos multiplicar aqui os meus divisores. Olha, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. Então eu poderia dividir o 120 direto por 20, que chegaria 6 sobre 1. Não tem problema nenhum. Mas por que eu fiz dessa forma? Eu quis fazer do passo a passo para que vocês pudessem entender, ok? Então, qual é a razão do número de candidatos aprovados? Eu vou pôr aqui a minha resposta. Eu tenho para cada 6 candidatos, 1 foi aprovado. Vejam que legal. Isso é a razão. Nós encontramos a razão do número de candidatos inscritos para a quantidade de candidatos aprovados nesse concurso, ok? Olha o meu segundo exemplo. O meu segundo exemplo ele fala o seguinte: qual a razão existente entre menos 1/5 e 2/4? Parece ser difícil? Parece, mas não é. Vamos lá, a mesma ideia, nós vamos utilizar quem é o meu A e quem é o meu B. O meu A é o primeiro que apareceu, então vamos lá, menos 1/5 e o meu B? 2/4. E nós sabemos que a razão é uma divisão, tá? Entre os dois membros. Então eu vou colocar aqui, A sobre B. Perfeito? É dessa forma sempre que nós iremos resolver a nossa razão. Aí eu vou substituir os valores. Quem é o A? O A é menos 1/5, que está sobre 2/4. Ótimo. Então veja, eu tenho uma divisão de números fracionários, certo? Ixi, lascou, não consigo resolver. Consegue sim, olha, lembra daquela regrinha? Aquela regrinha? Eu vou multiplicar os meus meios e vou multiplicar os meus extremos. Olha só, quem é o meio e quem é o extremo? Meio é sempre quem está aqui, nessa parte aqui do meio da minha expressão. Então, esse daqui são os meus meios. E quem está para o lado de fora é o meu extremo. Tá? Então, veja o seguinte, eu vou multiplicar os meios e vou multiplicar os extremos para encontrar a minha razão, certo? Então, olha, quando que é menos 1 vezes 4? Menos 1 vezes 4 vai dar menos 4. Por que menos 4? Porque aqui eu tenho negativo dessa fração e essa fração é positivo. Lembra daquela regrinha de sinal? Positivo com negativo vai dar negativo. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Então aqui vai dar menos 4. Ok? Então eu resolvi os meus extremos. E agora eu vou resolver o meu meio. Multiplico 5 por 2. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, a razão existente entre menos 1/5 e 2/4 é igual a menos 4 décimos. Ok? Viram como é fácil? É bem tranquilo, certo? E agora vamos lá ver se realmente fixou. Vamos tentar resolver aqui esse próximo exemplo, tá?
Tentem aí, eu já volto com a resposta. Conseguiram responder? Deu tempo? Chegou o próximo? Vamos ver. Tá? Em uma festa, para cada 100 convidados, 75 eram mulheres, ok? Qual a razão entre o número de mulheres e o total de convidados? Vamos lá, utilizar a mesma ideia que nós estamos utilizando. Quem é o meu A e quem é o meu B? O A é o primeiro dado que apareceu, que é 100 convidados. 100 convidados, ok? E o meu B? O meu B é o segundo dado que apareceu, que é 75 mulheres. 75 mulheres. Perfeito? E vamos, ele quer saber o quê? A razão existente. Então, a razão nada mais é do que A sobre B, substituindo os valores. Quem é o A? A é 100 e o B? O B é as 75 mulheres. Simplificando, veja, eu posso simplificar isso, como aqui termina em 5 e aqui termina em 0, 5 é dividido por, eu posso, vamos imaginar que aqui é 0, mas se fosse 10 eu conseguiria dividir por 5. Então eu posso simplificar aqui por 5 e aqui por 5. E daria 25 e 20, quando eu poderia ir simplificando, eu vou fazer direto, ok? Eu vou simplificar aqui direto por 25. Por quê? 25 mais 25, 50 mais 25, 75 mais 25, 100. Tá? Então, eu vou simplificar aqui direto por 25. 25 eu consigo dividir ele em tanto 100 quanto 75. Então, 100 dividido por 25, vamos lá, 25 mais 25, 50, mais 25, 75, mais 25, 100. Então, vai dar 4. 4, 75 vai dar 3. Então, eu cheguei na minha razão entre o número de mulheres e o total de convidados. Ou seja, para cada 4 convidados, 3 eram mulheres. Vamos colocar aqui a minha resposta. Como é que eu sei não é o contrário, professor? Olha só, quem é o número que está em cima? 100. E que está embaixo? 75. Então, ó, para cada 4 convidados, que os 100 eram convidados, 3 eram mulheres. E se eu tivesse invertido, colocado 75 em cima e o 100 embaixo? Não tem problema nenhum, tá? É só na hora de colocar a resposta, na hora de responder, observar para colocar ela fora, certo? Se você invertesse, também não teria problema nenhum. Você poderia colocar em cada 4 convidados, 3 são mulheres. Ou eu tenho 3 mulheres para cada 4 convidados. Veja, não importa, não altera o resultado, tá bem? Então vamos colocar aqui, para cada 4 convidados, 3 são mulheres. Beleza, galera? Ficou entendido? Ficou claro isso? Então, relembrando, razão nada mais é do que uma relação existente entre os valores. Então, se eu estou falando de relação, eu estou querendo nada mais, nada menos que dividir os meus valores um pelo outro. Ok? Vamos lá. Já a proporção, ela é uma igualdade entre diferentes razões. Ok? Então, olha, lembre sempre, igualdade, tá? Entre razões, tá? Só lembrando aqui, um exemplo bem legal aqui das razões por exemplo, a velocidade média de um carro, de um avião, de uma moto, de uma bicicleta. É um exemplo de razão. Por quê? Porque a velocidade média nós calculamos a distância percorrida pelo tempo gasto. É um sobre o outro. Então é uma divisão. Então nós temos aí, como um exemplo bem legal de razão aí que todos conhecem, é a velocidade média.
tá? Então, voltando aqui. A proporção, ela nada mais é do que uma igualdade. E a proporção, ela pode ser direta ou inversa. Mas, por hora, nós não vamos focar nesses tipos de proporções. Isso vai ficar para a próxima aula, tá? Agora nós temos que entender o que é essa proporção, como nós trabalharemos com ela, tá? Então, como nós já sabemos o que é uma razão, então nós sabemos que razão é uma divisão entre diferentes valores, tá? E se eu falo que a proporção ela é uma igualdade, então, por exemplo, se eu tenho uma razão aqui A sobre B, tá? A pode ser qualquer número, B também pode ser qualquer número. Se é uma igualdade, eu falo que esta razão ela é igual. Olha, entre as razões, então, é igual a quem? É igual a uma outra razão. Essa outra razão eu vou chamar de C sobre D. C qualquer número e D qualquer número, ok? Então vejam o seguinte, a proporção ela fala o seguinte, que o produto desta razão é igual ao produto desta razão. Ok? Isso é uma igualdade, tá bem? Então, e como que nós resolvemos isso então? Para resolver isso, nós podemos utilizar da primeira propriedade aí das proporções, que ela diz o seguinte, olha, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Lembrando, vamos lá, nós sabemos o que são meios, que nós acabamos de ver, que nós sabemos o que são extremos, que nós acabamos de ver, mas só para reforçar, ó, aqui é meio e aqui é o extremo. Então ele fala o seguinte, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que é a minha primeira propriedade. Então eu posso escrever isso daqui, ó. Então eu posso escrever que A que multiplica D é igual a B que multiplica C, ok? Ou seja, se eu tenho duas razões, basta eu multiplicar o membro que está em cima pelo outro membro que está embaixo. E vou fazer a mesma coisa com os membros faltantes, tá? Ou seja, eu vou fazer uma multiplicação em cruz. Quem está em cima multiplica quem está embaixo e quem está embaixo multiplica quem está em cima. Olha, veja, eu vou chegar exatamente nisso daqui, ó, tá? Que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ok? Então isso daqui é a nossa primeira propriedade e é dessa forma que nós iremos resolver as proporções. Vamos aqui no meu exemplo, ó. Exemplo 1. Verifique se há proporção entre os valores 15, 30, 45 e 90, ok? Então vamos lá, eu vou ter que montar as minhas razões, não é? Quem vai ser A, quem vai ser B, quem vai ser C? Veja, eu vou chamar de A, B e C conforme eles vão aparecendo aqui. Então esse daqui vai ser o meu A, esse daqui vai ser o meu B, esse daqui vai ser o meu C e esse daqui vai ser o meu D. E se tivesse outros valores, E, F, eu seguiria aí sem problema nenhum. Então eu vou montar as minhas razões, lembrando que razão é um valor sobre o outro. Por exemplo, aqui A está para B, então aqui vai ser 15 está para 30. Então eu vou montar lá, ó, 15 sobre 30. Se é uma proporção, então vai ser uma igualdade. 15 sobre 30 é igual a quem? Ó, C está para D. C está para D. É igual a 45 sobre 90. Ok? Então, nós vamos resolver utilizando a primeira propriedade aqui. Olha só, nós vamos ver quem está em cima multiplica quem está embaixo e quem está embaixo multiplica quem está em cima, que é a multiplicação em cruz. Ó, então, esse multiplica esse, então vai ficar, ó,
15 que multiplica 90, igualdade igual a quem? A 30 que multiplica 45. 30 que multiplica 45. Ok? Então agora nós vamos resolver essas multiplicações, tá? Então nós estamos querendo verificar se existe proporção entre essas sentenças, tá bem? Então vamos resolver aqui. Vou resolver aqui ao lado, ó. 90 vezes 15, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 9, 45, mais 1, 0, 9. 0, 5, 9 com 4, 13. Então, eu vi que 15 vezes 90 é igual a 1.350, que é igual. Veja, se eu estou querendo verificar se existe uma proporcionalidade ou uma proporção entre as minhas razões, o meu resultado aqui da multiplicação tem que ser exatamente igual, tá? Por quê? Ó, é uma igualdade. Então, se o resultado obtido aqui for igual, significa que tem uma proporção entre esses valores. Se não for igual, significa que não existe uma proporção. Então, vamos resolver para ver se há ou não há proporção. Então, vai ficar 30 que multiplica 45. 5 vezes 0, 0. Todo multiplicado por 0 é igual a 0. 5 vezes 3, 15. Mais 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. Resolvo 0, 5, 3 e 1. 1.350. Olha só que legal. O resultado obtido aqui na primeira razão é igual ao resultado obtido na segunda razão. Então, veja, se há uma igualdade, então significa que aqui existe uma proporção. Então, aqui eu vou colocar aqui a minha resposta. Ocorre proporção entre os valores. Entre os valores. Por quê? Porque, olhem só, o resultado obtido foi igual. 1.350 é igual a 1.350. Se fosse diferente os valores, não existiria uma proporção. Novamente, por que isso ocorre? Porque proporção é uma igualdade. Então, se é igualdade, aqui, essa razão tem que ser igual a essa razão. Beleza? Olha só o segundo exemplo, que é um pouquinho diferente, tá? Ele fala o seguinte: um bebê nasceu com 3,5 quilos e 50 centímetros. Beleza? Ao final do primeiro ano, ele está com 75 centímetros. Ou seja, o bebê cresceu, tá? Aí ele faz a pergunta: podemos afirmar que aos 20 anos esse bebê terá 1.500 centímetros? Ou seja, 15 metros? Aí ele fala o seguinte: explique o seu raciocínio. Então, olha só, o bebezinho nasceu, ok, com determinado peso. Passou um certo tempo, é claro, ele cresceu, nós crescemos, certo? Porque nós não nascemos desse tamanho, concorda? Então, beleza, nós crescemos, tá? Aí ele fala o seguinte: ele quer saber que se esse bebê, hora que ele tiver 20 anos, se a sua altura vai ser proporcional ou vai corresponder à sua idade. Porque aqui, ó, ele aumentou, passou o tempo, ele aumentou. Então, se passar o tempo, será que esse jovem terá crescido proporcionalmente? O que vocês acham? Claro que não, certo? Porque, olha, imaginem só, se com 20 anos ele ia ter 15 metros,
Imagine se vivesse até os 100 anos, né? Ia estar lá João e o pé de feijão, ia ser um gigante lá na nuvem, lá, né? Então vejam, isso daqui, esse tipo de situação, é uma situação onde não ocorre proporcionalidade, não há proporção. Por quê? Porque o crescimento da criança não é proporcional à sua idade. Ou seja, não é porque está ficando velho que vai crescendo. Na verdade, fisiologicamente a gente cresce até uma determinada idade, né? Até os 18, 20 anos no máximo. A partir daí a gente não cresce mais. E quanto mais velho nós vamos ficar, é interessante isso. A impressão que dá é justamente o contrário, a gente vai regredindo, né? Parece que a gente vai diminuindo, né? Então vamos responder aqui a nossa pergunta. Então, ó, ele quer saber se podemos afirmar que aos 20 anos esse bebê terá 15 metros? Não podemos, não. Explique seu raciocínio. O crescimento do bebê não é proporcional à sua idade. Ou seja, o bebê não vai crescer conforme o tempo mais passa, tá? Quanto o tempo maior tiver passado, ok? Então, não é uma proporção. Beleza? Galera, espero que vocês tenham entendido. Como eu disse, o assunto é muito gostoso e a próxima aula a gente vai falar das proporções diretas e inversas. Ou seja, aqui nós fizemos uma pequena introdução para o que nós falaremos adiante, que é a tão famosa regra de 3, que particularmente eu chamo de equação fundamental da ciência. Galera, fiquem com Deus, até a próxima!